Olá a todos, bem-vindos ao Intensivo Delphi 2018. Vou falar aqui sobre a integração da sua aplicação Delphi com a API do iFood. Sou o Cleberson Toro, sou co-criador do MVC-BR e o OData-BR, e aqui nós vamos abordar a utilização da API do iFood. Primeiramente, o que é a API? A API é um conjunto de rotinas para você fazer com que dois softwares troquem informação, né, sem a necessidade que ambos as equipes de softwares distintos se conheçam ou precise estabelecer como fazer essa comunicação. A sigla API se refere-se ao termo em inglês, que é Application Programming Interface. Traduzido para o português é interface de programação de aplicações ou aplicativos, né? Ou seja, aqui a nossa abordagem vai ser em cima de aplicativos que consumam a API na web. Então, no caso aqui, a nossa palestra vai ser focado na API do iFood. Como que essa API funciona? Qual que é o conceito? Bom, vamos para o conceito de API. O conceito de API existe desde os primórdios, né? Ou seja, duas pessoas se comunicando, na realidade, estão usando uma API aí de comunicação, né, entre pessoas, que é o que? A troca de mensagem, né, dentro de uma determinada linguagem. Dentro da plataforma web, como que isso aí funciona, né? Na realidade, o conceito de API é um protocolo, é baseado no protocolo HTTP. Como que você acessa uma API, é tudo baseado no protocolo HTTP. Essa troca de mensagem, para você acessar essa API, né, geralmente o formato, a estrutura dessas informações, onde ela chega, quando ela volta, ou é geralmente XML ou JSON, que é o mais comum atualmente utilizado. No padrão RESTful, né, se fala muito em RESTful, né, as APIs RESTful, o padrão é JSON. Né? Então, como que isso aí funciona, esse padrão? Porque, na realidade, o RESTful é nada mais que um padrão para se utilizar os protocolos HTTP. Tá? Bom, como que se dá essa questão da API RESTful? Oficialmente, o termo API RESTful apareceu numa tese de doutorado, né, de Roy Fielding, no ano de 2000, quando ele fez um padrão de como iria se trocar essas mensagens usando um protocolo HTTP, um determinado padrão, que é os métodos do HTTP para troca de informação. Essas requisições que são feitas, né, eles seguem uma ordem e seguem alguns padrões, né, do HTTP. Então, assim, os mais conhecidos, os principais, que todo mundo usa como GRUD, né, para fazer um GRUD, para mandar informação, buscar informação, guardar a informação em um banco de dados, ler em um banco de dados. Você tem os principais métodos aí do HTTP. Isso aí são requisições do protocolo HTTP. Aí você tem requisições no método GET, no método POST, no método PUT, PET e DELETE. E vamos falar um pouco agora sobre esses métodos. Bom, os métodos HTTP, seguindo o padrão RESTful, né? Então, toda API, na realidade,
ela vai seguir. Algumas utilizam realmente, quando se fala API RESTful, é porque ela realmente vai seguir este padrão de métodos para poder fazer essas requisições. Tem outras APIs aí que foram feitas que ela não segue esse padrão. Então, por isso que não se fala assim, é uma API RESTful. É uma API. Então, muitas vezes tem API que não segue esse padrão. Tá? Na realidade, tem API que, por exemplo, você manda sempre GET e de acordo com a URL que você manda, que ela vai fazer alguma coisa. Né? Já no padrão RESTful, ele tem que seguir exatamente isso aí. Quando você quer buscar informação, você vai usar o método GET. Quando você quer gravar alguma informação, mandar alguma informação, é o POST. Quando você quer ou alterar, né, alterar por completo um determinado registro, é o PUT. E quando você quer alterar parte de um registro, né, alguns campos só, usa-se o PET. E, no caso, quando quer deletar, é o delete. Tem outros métodos também que não são comumente utilizados, e muitas vezes nem conhecidos pelas pessoas aí do meio, que são outros métodos aí, que é o método connect, o método options e o método trace e o read. O que esses métodos aí, falando assim, bem distinto, sucinto? O connect, o que é o método connect? Na realidade, o que ele faz? Ele para você, por exemplo, assim, tem muitas empresas que têm POCs que não são seguros. E aí, ele facilita fazer uma conexão de túnel TCP/IP transparente, ou seja, ele facilita a comunicação criptografada com SSL através de um POCs não criptografado. Então, facilitando com isso a comunicação de alguma API que necessita segurança e você está dentro de uma rede que tenha POCs não seguro. Aí você usa o Connect, que ele estabelece esse túnel aí, TCP/IP, para poder fazer ficar simples essa comunicação. O Option, ele nada mais, ele retorna, muitos não conhecem, mas ele ajuda muito quando você precisa saber, você tem uma URL e você quer saber quais são os métodos suportados naquela URL. Então, por exemplo, será que tem um método POST, será que tem um método PUT, ou PET, ou DELETE nesta determinada URL? Então, como que eu sei? Muitas vezes eu já vi alguns amigos, eu testo, se ele aceitar o POST é porque tem POST, se ele aceitar o PUT é porque tem PUT. Não, se você usar o Options, então, em vez de você passar o método GET, o POST, então você passa o Options, como tipo de requisição para aquela determinada URL, e ela vai te retornar quais são os métodos suportados naquela URL. Então, por exemplo, ele vai falar assim, essa URL só suporta GET, ou essa URL suporta GET e POST. Entendeu? Então, ele te retorna isso, você não precisa fazer teste para saber se aquela URL... Porque muitas vezes você vai programar para uma determinada API e você simplesmente sabe que tem lá a API, as URL e tal, mas não sabe se realmente, muitas vezes, se tem aquele método que você quer usar. Você quer usar um método lá, por exemplo, de inserção, POST. Será que aquilo lá tem POST? Será que ele grava essas informações que eu vou enviar? Então, você usando o Options, você consegue ter essa informação. O Trace, ele facilita aí você enxergar se houve mudança ou adição feita dentro do seu protocolo. Ali, você mandou uma requisição que tem certas informações naquela requisição. Você pode usar o Trace para saber se teve servidores intermediários ali naquela requisição que fez mudança, por exemplo, adicionou alguma coisa ou fez alguma validação e tirou alguma coisa. Então, ou seja, o Trace você enxerga se quando você faz uma requisição para uma determinada API, ela passa por mais de um servidor para te responder alguma coisa,
ou não. Então o trace é interessante porque muitas vezes você fala assim, poxa, está demorando, né, a requisição nesse servidor, será que os caras, quem está fornecendo aquela API para você, será que o servidor deles está ruim e tal? Aí você não tem essa informação. E aí você quer saber, pô, mas está demorando demais, será que o que está acontecendo nesse caminho aí para ele me retornar e tal? Você usa o trace e faz essa requisição, que ele vai te retornar se tem mais de um servidor nessa API que faz resposta junto com a sua requisição ou não. Né? Então o trace é para isso. Já o header, o nome já diz, que é o cabeçalho, o que ele faz? Um exemplo, eu quero saber como que é a estrutura desse meu método aí, quando eu vou fazer uma requisição, se ele necessita de alguma coisa. Então ele me retorna só o cabeçalho, sem resposta. Então, por exemplo, ele não vai me retornar, por exemplo, eu preciso fazer uma requisição verdadeira naquela URL, com tudo válido, tudo checado para ele poder me retornar alguma coisa, mas eu não sei, eu estou ainda programando, eu não sei exatamente como que é a estrutura dessa minha requisição que eu estou fazendo numa determinada URL. Então usa-se o header, que ele vai me retorna os cabeçalhos de uma determinada resposta sem o corpo, ou seja, só mostrando o cabeçalho para você saber como que aquela URL funciona o cabeçalho dela. Então, esses são outros métodos aí. E aí os métodos que a gente aí comumente escuta falar, ou quem já conhece, utiliza aí, e os mais utilizados são esses métodos, o get, né, o post, o put, o pet e o delete. O get, né, já diz aí que ele busca, né, informação, é um método utilizado para, caso a necessidade de ir buscar informação, ou seja, vamos hipoteticamente, eu tenho uma API lá, que eu vou consumir essa API, então, por exemplo, é uma API que eu faço uma requisição da minha listagem de cliente. Então, a minha API X lá, /clientes. E aí qual o método que eu vou usar? Vou usar o método get. O método get vai me retornar uma informação da listagem desses clientes, por exemplo. Já, por exemplo, eu quero alterar o telefone de um cliente, um e-mail, desde que eu tenha esse método para fazer essa alteração lá, né, o servidor, a sua API lá, esteja disponibilizando essa funcionalidade. Então eu quero inserir um novo cliente. Aí eu uso o post. Tá? Eu uso o post como se fosse um insert. Né? Eu quero alterar um registro. Né? Ou seja, eu tenho um cliente lá que o nome é José da Silva e o telefone 123. Eu quero alterar, o nome dele não é José da Silva, é José Antônio. Então, e o telefone dele é 456. Então, o que eu faço? Eu faço uma requisição do tipo put. Então, eu faço uma requisição e estou alterando todo o registro. Já porque muitas vezes também me perguntam também, mas o PET também não é de alteração? O put também é de alteração? Sim, os dois são de alteração. Só que o PET é utilizado para você fazer alteração, você faz alteração em parte do registro. Para assim, ficar simplificado, é o quê? Um exemplo, eu vou dar um put e vou alterar todos os registros, todos os campos daquele registro, de uma vez só, ou seja, sempre ele vai mandar tudo, e sempre ele vai fazer alteração em tudo. Já o PET, ele vai fazer o quê? Ele vai somente alterar aqueles campos que eu determinar. Então, por exemplo, se eu determinar fazer uma requisição do tipo PET e mandar alterar só o nome, ele só vai naquela requisição e só vai alterar o nome. Ele não vai informação a mais. Vamos dizer assim, se eu tivesse lá uma tabela que eu tenho 200 campos lá dentro, e eu só quero alterar um campo, eu utilizo o PET, porque se eu utilizar o put, ele vai todos os 200 campos. É lógico que aí lá ele não vai alterar os outros, porque você não alterou aquelas informações. Mas ele vai essas informações, ou seja, criando um tráfego desnecessário. Tá? Então, para ficar claro, essa pequena distinção entre o put e o PET aí. E o delete
como o nome já diz, né, quando eu quero deletar um registro, eu faço uma requisição com o método delete, ele vai deletar aquele determinado registro que eu mandar, ou uma determinada informação que é para ser deletada lá do servidor. Tá ok? Seguindo aqui, agora nós vamos falar agora da API do iFood em si. Então, eu fiz um sucinto aí de como que funciona a questão de API e os protocolos, né? O protocolo HTTP com os seus devidos métodos. Agora nós vamos falar especificamente da API do iFood. A API do iFood, ela funciona da seguinte maneira: ela trabalha com token. Ela você não fica passando toda hora usuário e senha. Você faz uma requisição para obter um token, e a partir desse token, aí sim, todas as requisições são feitas com esse token. Tá? Para quem quiser, que tenha software e queira fazer uma integração com a API do iFood, que é um dos líderes de mercado aí de venda de comida, né, pelo aplicativo, né, que é o iFood, né, ele pode fazer o cadastro lá em developer.ifood.com.br/page/cadastro, faz o cadastro da sua software house, e aí você vai receber um contrato para ser assinado, algumas informações, e a partir daí você assina esse contrato, envia de volta para eles, eles analisam e aí sim eles vão dar permissão para você começar a fazer os testes para poder fazer essa integração com a plataforma deles. Tá, ok? Como anteriormente havia citado, o modelo de autorização da API do iFood é o Authentic 2, né, que é via token. Né? Então você tem algumas informações para fazer essa requisição desse token, que é o que você vai receber, né, quando você faz o cadastro lá. Você recebe a sua identificação como software house, o seu password, né, esse parâmetro aí, grant type, né, ele é sempre obrigatório você passar a palavra password para poder fazer essa requisição do token. E aí você passa um usuário, né, um usuário que seria o lojista, o seu cliente que utiliza o seu software, por exemplo, né, o bar lá, o restaurante que usa o seu software, e ele também, quando se ele assina um contrato com o iFood para poder ter o restaurante dele lá disponibilizando os pratos dele, então ele recebe também o usuário e uma senha. E esse usuário e essa senha você faz no seu software uma tela que vai receber essa informação junto com o seu ID. Né? Então o seu ID não vai mudar. Então vamos dizer que você tenha 10, 20, 30 restaurantes que utilizam o seu software. O seu ID é o mesmo para esses 30 restaurantes. O que muda é o usuário e a senha do restaurante. Tá? Então, para poder receber o token, porque aí é baseado no token que a plataforma deles começa a ter a distinção. É o restaurante 1, é o restaurante 2, é o 3, é o 4 e assim sucessivamente. Né? Então, aqui tem um desenho básico, visual, para você entender como que vamos dizer assim, ao pegar esse token, né, para você pegar esse token, você precisa dessas informações. Quando você obtém o token, você consegue fazer o trabalho com a plataforma e aí você devolve para o seu aplicativo essa informação. Tá? Então, aqui é visualmente para você ver como que seria o fluxo, né, das permissões via token, como que funciona. Tá? Então, vamos falar agora sobre os métodos da API em si, do iFood mesmo. Né? Então, quais são esses métodos? Então, você tem um método para obter o token, para ser utilizado. Você tem um outro método
que é o pooling, que é o que faz com que você fique com a sua loja preparada para receber informação. Você tem esse outro método que geralmente, eu já vi em outras API também, esse mesmo método que seria como se fosse assim, um garbage collection, que seria uma limpeza do que já foi feito, tá? Resumindo. Tá? Aí você tem aqui os métodos que seguem com orders, baseado numa informação que você vai passar aqui, que é a referência do pedido que aconteceu, onde você vai ter informações referentes ao que está acontecendo com aquele pedido, se aquele pedido vai ser feito, se não vai, e assim sucessivamente. Então aqui você tem vários métodos para facilitar essa comunicação. Tá? Então, ou seja, sempre, por exemplo, como que você vai lidar com a API do iFood? A URL base é essa aqui, https pos-api iFood.com.br. Isso aqui sempre vai estar na frente de todos esses métodos aqui. Tá? Tem a URL base, né? Então todos os métodos inicia com essa URL base aqui. E aí depois vem os métodos, sendo que cada URL tem um método a ser utilizado. No caso do token, você usa o método post. No caso do events pooling, você usa o get. E assim sucessivamente, todos se utilizam um determinado método para que essa requisição que você vai fazer retorne corretamente e cumpra a função dela. Então, basicamente, o que acontece? Aqui é o seu software, né? Eu dei o nome do PDV aqui, né? O seu software, basicamente, faz uma requisição HTTP, né, para a API do iFood, para a plataforma do iFood, usando essa URL base e qual tipo de método que você vai utilizar. A primeira coisa é o token. Então, vamos dizer, fiz uma requisição de token para a API, por sua vez a API processa o que tem que processar e te retorna um status HTTP para você de volta. E aí você trata essa informação e assim sucessivamente você faz o que tem que fazer na próxima requisição e assim sucessivamente. É um ciclo onde você troca essa informação baseada nas requisições HTTP. Agora vamos propriamente dito no exemplo de código dentro do Delphi, como que seria a requisição do token para a plataforma iFood. Então aqui nós vemos aqui que eu utilizei, no caso aqui, eu utilizei o IND como componente para fazer essa requisição, que é o HTTP client do IND. Tá? Você pode usar também o hash client também, normalmente. Tá? Aqui eu usei porque até inclusive eu fiz alguns trabalhos para cliente que são software house também, e eles tinham produtos, né, até inclusive em Delphi 7 ainda. Então eu fiz todo esse processo aí usando o IND para facilitar para eles utilizarem lá. Mas nada impede de você usar o REST client normalmente, desde que você use passando os parâmetros necessários para a execução. Aqui, para vocês entenderem, na realidade eu criei um objeto, né, TID HTTP. Falei que ela é do tipo Application JSON, que é o que a plataforma do iFood, a API do iFood, ela comunica. Essas mensagens são trocadas via JSON. Então você envia informações e recebe informações no formato JSON. Então a primeira coisa que eu fiz é criar o objeto que eu vou fazer a comunicação para poder fazer a requisição. Nessa requisição de token, eu preciso
coloquei o parâmetro que eu vou passar dentro dessa requisição. Eu preciso passar alguns parâmetros nessa requisição para adquirir o token para ser utilizado nas próximas requisições. Só nessa primeira requisição que eu vou passar o meu Client ID, que eu expliquei anteriormente, que você recebe quando você faz um cadastro lá no iFood e tal. Então, como que você faz? Eu criei aqui uma variável do tipo tstringlist, tá? E coloquei os parâmetros que eu vou passar nessa URL aí, para adquirir o token. Então eu tenho os parâmetros conforme anteriormente eu informei. Então eu tenho o meu Client ID, aí aqui no caso, tá vendo? Eu criei aqui, no caso eu coloquei um edit na tela lá para preencher com o seu ID. Um secret, o Client Secret, que é a sua senha que você recebe, que isso aqui, até inclusive no contrato, você tem que permanecer um sigilo absoluto dessas informações para evitar qualquer problema. E aí você passa o parâmetro grant type, como eu citei, sempre vai ter a palavra password nesse parâmetro, e aí aqui vem as informações no caso do lojista, tá? Então, aí você passa o username e o password dele. E aqui eu estou fazendo a requisição, propriamente dito, usando o componente que eu acabei de criar aqui, ó, HTTP Client, tá? E aí eu passo, tá vendo aqui? Eu estou usando o método POST, tá? POST, passando Então aqui eu passei a URL. Bom, após você fazer a requisição pela URL, o retorno que essa URL vai te retornar é um arquivo JSON, na verdade, bem no corpo da requisição, semelhante a esse exemplo aqui que eu estou mostrando, que aí ele vem o token, né, o access token, que é a propriedade, o tipo dele, qual o tempo dele, qual que é o escopo dele. Então, a partir daí que você tem o token, ele tem uma vida útil em torno de 1 minuto, né? Então, a partir do momento que você recebe o token, aí todas as requisições para frente, você vai usar o token para executar qualquer tipo de requisição. Então, aqui o próximo slide aqui, eu vou mostrar para vocês, no caso aqui, fazendo uma requisição do método pooling, utilizando o token que a gente recebeu na requisição anterior, né? Então aqui, mostrando o código, usei novamente o IND, né, para fazer a requisição. Então sempre eu vou usar o IND para fazer as requisições, né, as requisições HTTP. Aqui tem um diferencial aqui, porque eu preciso passar algumas informações e receber algumas informações para poder tratar isso, né? Então eu criei aqui um JSON, né? Eu criei uma variável chamada JSON Stream retorno aqui, só para pegar um retorno. Mas na realidade ele é o que? Ele é um Tstream. Por que eu criei ele dessa forma? Até inclusive eu poderia criar direto, até eu deixei em cima aqui. Eu poderia criar sem passar esse parâmetro aqui, ó, do encode, tá? Eu estou criando essa variável, né, TStream, com o encode UTF-8. Por que isso? Porque o que acontece? Muitas vezes você recebe um retorno e aí tem caractere especial, por exemplo, e aí com essa questão do caractere especial, muitas vezes aí fica distorcido e você não consegue entender ou interpretar. Se alguém já aconteceu isso, foi porque você criou uma variável para receber alguma coisa e talvez o que você recebeu ele não estava no formato UTF-8, né? E aí ele distorce a informação. Aí aqui o que eu fiz? Eu criei uma variável, tá vendo? Eu estou criando aqui um tstring stream com o encode UTF-8, tá? Criei a variável, criei o HTTP para poder fazer a requisição.
do tipo request, application JSON. Aqui eu estou forçando ele ser o char7, né? Ser o TF8. Como eu vou usar agora o token, eu tenho que falar que essa requisição não vai ser autenticação básica, né? Então aqui aí eu digo que a autenticação básica é false para poder passar o token. E o token eu tenho que colocar no cabeçalho da requisição para poder ele processar corretamente essa requisição. Então eu uso o request, eu limpo aqui, né, dou clean no cabeçalho da requisição. Aí eu começo a preencher algumas informações nesse cabeçalho. Então, qual que é o content type, o accept, né? E aqui vem a autorização, né, que é do tipo be here, e na frente eu acrescento o token, que é o que eu recebi na requisição anteriormente, aquela variável do access token. E eu coloco o controle cache e assim sucessivamente eu preencho algumas outras informações referente à requisição. E aí em seguida, como que eu processo essa requisição? Eu vou chamar com o método get. Tá? Então o método pooling ele é utilizado com o método get. E aí a URL, conforme eu mostrei lá anteriormente, lá você tem a URL base e aí a parte do método que você vai utilizar. No caso aqui eu estou usando o método pooling lá. E aqui é onde eu estou colocando onde vai ser chegar o retorno nessa variável minha. Que eu criei ela aqui em cima com esse tipo. Então quando ele bater lá, preencher a requisição, que ele processar a requisição, ele vai retornar para dentro dessa variável minha aqui. E aí o que eu faço? Eu pego a variável e pego quem? O dataString. Porque esse dataString seria o corpo, vamos dizer assim, o corpo que retornou de informação. E jogo com result aqui para processar futuramente. Eu vou mostrar o exemplo do que retornaria nesse pooling, no caso desse método do iFood. Né? Então aqui eu vou... O que retornaria naquele... aquela variável que o retorno que está dentro daquela variável, que eu converti para string, ele retorna basicamente isso aqui, que é um array, tá? É um array. Como que eu sei que é um array? JSON, porque ele inicia, tá vendo? Com um colchete e ele termina com um colchete. Ou seja, significa que é um array JSON. Tá? E aí, dentro desse array JSON, eu tenho uma primeira parte aqui, vamos dizer assim, né? Que é um objeto. Como que eu sei que é um objeto? Porque ele abre aqui a chave e fecha a chave aqui. Vírgula, que aí é o próximo objeto, e assim sucessivamente. Se você imaginar isso aqui como se fossem informações de uma tabela, ou seja, é como se eu tivesse o primeiro registro com N campos, segundo registro com N campos. Né? Então eu tenho aqui, que aqui no caso é o parâmetro ID aqui, dentro desse objeto, JSON, o parâmetro code, e assim sucessivamente, informações referente ao que está lá disponível na plataforma para te retornar. Esse code e esse relacionamento ID, que é o correlacionamento com os seus pedidos que vai chegar pela plataforma para você importar para dentro do seu sistema, é basicamente esse ID aí que você, o correlationation ID, que você vai usar para fazer a correlação entre o pedido do seu sistema e o pedido que foi processado lá no iFood, na plataforma do iFood. Tá? E aí todo pedido inicia, tá vendo esse code? Esse code seria um status, vamos dizer assim. Ele começa com placed. Que esse status aí, esse code aí, ele vai conforme a movimentação que ocorre dentro da plataforma,
com aquele determinado pedido, ele vai tendo outra informação aí que é como se fosse status. Ele iniciou como placed, aí depois ele vai ter um outro status, se é confirmado ou rejeitado, entregue e assim sucessivamente. Tem todas as informações, aí você vai sabendo o que está acontecendo com o pedido dentro da plataforma. Tá? Então, esse é o retorno quando eu processo o método pooling, que esse método é um dos métodos mais importantes que tem que ficar processando o tempo todo para que a sua loja ou o seu cliente, né, esteja lá disponível para estar vendendo. Tá? Então, esse é um exemplo do retorno. Agora, como que eu trataria isso aqui no Delphi? Né? Então, eu vou tratar esse retorno. Então, por exemplo, eu recebi lá, né, X pedidos que estavam lá pendentes na plataforma lá, para que o meu cliente, né, no caso o restaurante, aceite ou não, integre aquele pedido no seu sistema ou não. Né? Então, primeiramente, o que eu faço? No caso aqui eu estou dando um exemplo, usando o adapter para poder pegar essa informação que vem em JSON ali. Então, eu uso o adapter, no caso, para facilmente, isso aqui é uma das formas, né? No curso, tem um curso que no final eu vou mostrar para vocês, que está disponível lá pelo TDEV Rocks, que aí eu explico todo o processo, né? E como que você vai fazer. Então aqui é uma explanação da facilidade de você integrar o seu sistema com a plataforma do iFood. Então, retornando aqui, como eu sei que é um array, né, então eu criei um objeto, né, um objeto tJSON array, tá? Então eu deixei aqui para mostrar. Né? Então, ao criar esse objeto, o que eu faço? Eu faço um parse do result. Lembra que lá eu coloquei dentro do result? Poderia estar dentro de uma outra variável aqui, mas eu tenho a variável result lá que me retorna aquela estrutura lá que é um array de objetos, um array JSON. Então eu faço um parse, né, dessa informação que chega, né, para o array JSON. E a facilidade de usar o adapter é essa facilidade de você jogar para dentro de um main table, né? E aí trabalhar esse main table como você está acostumado aí, next, post, empty, a informação dentro de uma tabela main table, né? Então aqui como que você faz isso? Você usa o adapter, né? No caso aqui eu criei um objeto, né? Dei um nome para esse objeto do tipo tCustom JSON Dataset Adapter. E aí você pega esse objeto, né? Aí você liga esse objeto pela propriedade dataset com um main table que você tem, né? Ou você pode criar um main table em tempo de execução também. E faz esse update dataset e aqui você passa o array JSON. Ele já faz esse trabalho de processar aquilo que eu falei para você, que cada objeto seria uma linha, né? Seria um registro, né? E as propriedades de cada objeto seriam, vamos dizer assim, os campos, né? Então, aqui ele faz esse trabalho de processar para dentro do fmain table aqui, para poder você lidar com ele, né? Conforme você está acostumado a utilizar. Mais para frente, lá no curso, eu mostro outras formas de você fazer isso também. Se você não quer usar o main table e quer lidar direto com o objeto, você tem como fazer também, facilmente dentro do Delphi. Tá? Aqui, o que eu fiz, como eu joguei para dentro desse dataset, eu estou simplesmente tendo certeza que ele está no início do dataset, né? Enquanto não for o final, né, desse dataset ali, que é o fmain table que eu joguei o array para dentro dele. E aí eu estou percorrendo ele normalmente, como você
fizesse um select lá da sua tabela, do seu banco de dados, e aí ia percorrer essa tabela para fazer algum processamento. Aqui no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou só preenchendo um memo aqui com as informações que veio de lá, só para mostrar na tela, né? Então eu estou pegando lá, ó. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou usando o field by name normal, ó. Pegando o ID, pegando aquele code, né? Que a informação de status que eu citei. Aqui é a relação de ID, onde todos os pedidos vão ter esse ID como relação, tá? Não é o ID principal, é esse aqui que vai ser, né? Então, basicamente assim, o que é importante nesse pooling é você ter a situação que está o pedido, que é por esse código, e a relação do ID que vai ser com esse pedido que ele vai se transformar em processado, não processado, excluído, cancelado, rejeitado e assim por diante. É esses dois propriedades aqui, ou campos, né, que você vai ter essa informação. Então eu fiz isso aqui. Aqui nada mais que eu estou fazendo é como se eu tivesse uma tabela no meu banco de dados. Aqui eu só estou dando um exemplo que eu poderia pegar e filtrar para ver se tem alguma informação daquele ID. Aí aqui eu já estou usando esse ID aqui porque eu quero, porque ele é único, tá? Esse aqui ele vai se repetir, tá? Esse relacionamento aqui ele vai se repetir em várias fases, ele vai continuar sendo ele, tá? Agora, esse ID aqui, ele não se repete. Ele, naquela situação ele é aquele, em outra situação ele já é outro. Tá? Então, aqui na realidade, eu estou vendo se tem nessa mesma situação que ele chegou. Tá? E filtro ele. Se ele não tiver na minha tabela, eu estou inserindo aquela situação de pooling, daquele ID ali, e inserindo e dando um post, simplesmente passo para o próximo, nada demais, tá? Então, essa é a finalidade do pooling, de você saber se tem algum pedido lá que você vai tratar com ele, entendeu? Então, o pooling é um dos mais importantes que tem com a API do iFood, porque é ele que vai determinar quando alguém faz um pedido lá no celular. Primeiro ele cai aonde? Ele cai no pooling com aquele code dele ali, que seria o status, né, placed. Ou seja, alguém fez um pedido, né, para o seu cliente selecionou no celular e fez um pedido. Né? Então, esse é o princípio do fluxograma da API do iFood. Então, eu vou mostrar aqui visualmente o fluxograma dos eventos da API para você ter uma visão melhor de como que seria isso. Conforme você faz o pooling, tá? Aí você recebe aquela informação. A partir dali, o que acontece? Você recebe ele sempre no placed. Que é o quê? É o start, é quando alguém fez algum pedido. E aí, a partir dali, quando alguém fez algum pedido, aí você vai fazer o quê? Essa referência, onde eu tenho aqui, por parâmetro, que eu vou passar nesta requisição aqui, para um determinado evento, né? Eu vou passar aqui a referência, que é aquele ID que eu falei de relação, tá? Aí, status e aí o evento em si que ele vai ocorrer. Ou seja, ele chega como placed. Quando ele chegar como placed, eu tenho que responder que eu já recebi ele. Eu tenho que falar para a plataforma do iFood, ok, recebi, ou seja, estou integrando com o meu sistema aqui do cliente lá. O restaurante em si avisa para a plataforma, né? E automaticamente aí a plataforma faz um push notification lá para o celular da pessoa que fez o pedido. Ou se ele está no site do iFood e fez um pedido, ele já mostra ali o status do pedido, que o restaurante
recebeu pelo menos aquele pedido. Em que momento? Quando eu faço o quê? Um integration, que é a integração. Quando eu chamo, eu passo aquela referência e passo o evento integrate, ou seja, a plataforma vai entender, olha, o restaurante recebeu o seu pedido, correto? Então, ou seja, apareceu lá na tela do restaurante o seu pedido. Esse é o princípio. Porque aí eu respondo para a plataforma, ó, estou aqui com o pedido. Aí o que acontece? Vamos dizer assim que o cara pediu lá um bife com batata, não sei o quê, e aí acabou o bife no restaurante. Então, o restaurante pode, em um certo momento, depois de ter integrado, ele pode rejeitar esse pedido e automaticamente a plataforma, se você não quiser já rejeitar e dar como concluído, a própria plataforma é que vai dar como concluído e vai responder lá para a pessoa que fez o pedido, falando, ó, foi rejeitado pelo restaurante porque não tinha filé mais e pronto, certo? Ou, né, depois de integrado, o restaurante confirma que vai fazer o pedido. Então, o confirmado aqui, o confirmed, é o que? Vou fazer o seu pedido. Tá? Então, ou seja, a partir daí a pessoa recebe, ó, o restaurante recebeu e está fazendo o seu pedido. Tá? Então, aí ele cai no integration, no confirmation, e aí depois do confirmado, aí você tem que, você tem ainda a possibilidade, por algum motivo lá, ele cancelar o pedido. Tá? Ou você despachar esse pedido para a entrega, tá? E aí é onde muitas vezes tem alguma confusão, que a pessoa fala, então eu faço delivery direto. Não. Primeiramente você dá o dispatcher, que é o quê? Para o cara saber lá do outro lado, ó, o restaurante está a caminho para entregar a sua comida. E aí, quando o motoboy vai lá, entrega a comida e retorna para o restaurante, aí sim o restaurante recebe, dá tudo ok, e aí sim ele dá a finalização como delivery, que é o quê? Falando assim, ó, que já foi entregue, já recebido, tudo concluído 100% aqui a parte do restaurante com o cliente. E aí a plataforma do iFood entende que do delivery ele dá o concluído e simplesmente encerra o pedido da plataforma, dá como concluído realmente. Sendo que esses dois status, ele é definido pela própria plataforma. Tá? Então, o placed é quando alguém faz o pedido e o concluded é quando finalizou ou por rejeição ou pelo processo que foi confirmado, ou foi cancelado, ou foi despachado, e o processo todo ocorreu de acordo. Então, esses dois status, ele é definido pela API. Já tem status que não é obrigatório, ele é opcional. Quais são os obrigatórios? Quando você processa o pooling e receber um placed, você tem que integrar. Isso é obrigatório. Tá? Se você não integrar, a plataforma vai entender, por algum motivo, que foi cancelado e ela vai simplesmente, ele tem um período lá de 2 horas, se não me engano, para ela dar como cancelado o pedido, que o pedido não foi entregue, e assim sucessivamente ele responde lá para o cliente. Tá? Então, ou seja, é obrigatório eu dar como integrado, e logo em seguida que eu der como integrado, isso aqui pode ser automático na sua aplicação. Quando chegar o pedido, você já devolver para a API do iFood, ó, chegou no meu sistema. E aí essas duas aqui, que também são obrigatórias, você pode deixar para o seu cliente. Quando olhar ali que recebeu aquele pedido, ele pode mandar fazer ou não. Então, aí essas duas respostas aqui vai depender de alguém lá manualmente, né, que é o correto, né, se ele vai realmente fazer o pedido. Né? Agora, quero deixar ele, quando bateu a integração, eu já confirmar e mandar para a cozinha e tal. Bom, aí já é opções que você pode fazer no seu sistema. Tá? Então, assim, a recomendação é que o quê? Que essa parte aqui, pelo menos,
há uma interatividade com a pessoa que está lá no bar ou restaurante, ele confirme aquela informação para poder, realmente vai fazer, realmente não vai fazer. Então, assim, é um clique que realmente a plataforma vai saber que realmente vai ser feito, né? Então, é interessante isso aí. E aí, essas outras eventos aqui que ocorrem, o despacho, o delivery, o cancela, não é obrigatório você responder para o iFood. Por exemplo, eu confirmei que eu vou fazer o pedido, mas não dei nem o despacho nem o delivery. E mandei o motoboy entregar lá, mas não informei para a plataforma que eu mandei o motoboy entregar. Aí na hora que o cara entregar lá, que o cliente receber realmente e falar, não, ok, recebi, e depois quando você voltar, a plataforma vai entender que você entregou. Porque vai estar lá o pagamento e tal, né? Tem todas essas informações que a plataforma lida. Então ela vai entender que realmente você entregou o pedido. Mas eu recomendo que você siga o fluxo para justamente até inclusive a plataforma informar o cliente lá que já está em caminho a sua encomenda, ou que foi realmente recebido, para até inclusive ter uma interatividade legal para o próprio usuário que está pedindo a comida lá naquele estabelecimento, ele sentir que assim, lá eu peço lá, eu consigo acompanhar desde a hora que eu pedi até a hora que o motoboy saiu da porta lá para trazer aqui para mim, eu sei que o motoboy saiu. Então isso é interessante ter. Então você seguir esse fluxo da plataforma. Tá? Aí assim, só para a questão de entendimento, né, o que o Placed diz, né? Indica um pedido foi feito e colocado no sistema, que é aquela questão que eu informei. Aí o Confirmed indica que um pedido foi confirmado pelo estabelecimento, pelo restaurante. Aí o Integration, que era para estar primeiro aqui, indica que o pedido foi recebido pelo PDV, no caso, pelo seu software, né? E aí ele pode ser cancelado também, né? Ou rejeitado, ou pode ser aqui no caso o dispatcher, ele indica que foi despachado ao cliente. O delivery foi entregue ao cliente e o concluído é que foi concluído, que isso aqui a própria plataforma faz isso. Tá? Então, assim, esse aqui é um apanhado, né? Nós temos o curso, né? E para vocês entenderem, vou mostrar aqui, quando você faz o cadastro, tudo certinho lá, no iFood, na plataforma, você recebe uma loja como se fosse para você fazer todos os testes, as requisições. Então é similar a isso aqui. Você recebe uma loja teste, onde você faz as suas requisições e recebe aquela informação de volta para fazer todos os testes em execução mesmo, simulando, né? Você pode usar até o celular para fazer a requisição e você receber de volta essa requisição. É muito fácil de fazer isso aí, desde que você tenha todas as informações necessárias. Para isso, eu criei um curso, né, para facilitar a vida de quem quer integrar a sua aplicação com o iFood. Então, eu vou agradecer aí a todos que estão assistindo aí, o meu muito obrigado, né? E para aquele que desejar fazer o curso, né, é só acessar lá cursos.devrocks.com.br, integração iFood. Tem um cupom para quem está assistindo ou quem assistir o Intensive Delphi 2018. Tem um cupom de desconto que é Intensive 30. Pode acessar direto, né, para adquirir o curso nessa URL bit.ly Intensive iFood 30 e adquirir o curso que vai estar bem detalhado, bem legal para
você integrar rapidamente a sua aplicação de bares e restaurantes com a plataforma do iFood usando a API deles. Muito obrigado. Quem quiser manter contato, tá aí o meu e-mail, meu Facebook, meu Twitter e meu Instagram. Agradeço a todos e quem realmente quiser fazer o curso, facilmente adquira o curso aí. E muito obrigado e até logo e até a próxima. Obrigado.